tudo bem? Seguinte, eu sou programador, eu programo em Delphi, sou programador de computador. Mas eu tenho um hobby, o qual eu gosto muito, que é trabalhar como pedreiro, para mim mesmo. É trabalhar como pedreiro na minha própria casa. E eu estou fazendo um trabalho aqui, numa parede, onde eu moro, foi feita uma parede aqui que fizeram ela, assentaram no puro barro. Então, estou fazendo um trabalho aqui, e na medida que eu estou fazendo esse trabalho, eu fui fazendo uma analogia com a vida cristã. Eu estou arrumando essa parede, e ontem eu estava pensando a respeito disso. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma analogia que eu fiz sobre isso, sobre essa construção, e tendo uma aplicabilidade à nossa vida espiritual, sobre como Deus age na nossa vida, a semelhança do que eu estava fazendo aqui. E eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eles fizeram uma parede aqui muito mal feita, colocaram aqui, no assentamento dos tijolos, colocaram terra, barro, e ficou muito frágil, muito frágil. Olha, a gente faz isso aqui, aí, não sei se está dando para ver aí, olha só, veja, o assentamento, a ligação dos tijolos aqui é o puro barro, tá? Não tem muita segurança. E também os tijolos são frágeis, tijolo fraquinho. Assim foi feita essa parede. Aí eu estou fazendo um trabalho aqui e estou fazendo um concreto aqui, concretando essa parede. Coloquei uma armação de ferro, tá? Coloquei a armação de ferro e vou rebocar aqui, mas estou fazendo uma camada, primeiro uma camada de concreto. E isso vai dar uma sustentabilidade muito grande à parede. E para fazer isso, geralmente eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando um pouco de terra, tá? E eu venho e quebro o tijolo um pouco. Faço uns buracos aqui no tijolo, ele é fraco, tá? Eu faço isso. Ok? Agora, às vezes eu quebro o tijolo e ele quebra muito, tá? Ele quebra muito, fica muito deformado. Olha só, isso aqui ficou muito deformado. Então eu estava pensando, olha como que é a nossa vida. É mais ou menos assim. Olha, veja só. Quanto mais eu estrago o tijolo, tá? Aqui eu vou encher de concreto. Então quanto mais eu estragar o tijolo, tá? Depois que eu colocar o concreto, mais firme ele vai ficar. Tá? Então eu vejo o seguinte, na nossa vida é assim também. Às vezes Deus quer montar em nós uma estrutura muito forte, quer nos fazer colunas, quer nos fazer grandiosos, mas primeiro tem que haver um estrago. Primeiro, às vezes ocorre um estrago. Veja só, quanto mais eu estragar essa parte da parede, mais firme ela vai ficar depois, porque aí vai ser cheio de concreto, então vai ficar mais firme. Então é uma analogia que eu fiz sobre a vida espiritual daquele que é servo de Deus. É assim que acontece na vida do cristão. Às vezes você passa por situações difíceis. Às vezes você é levado a uma situação que você considera algo caótico na sua vida. Às vezes você passa por uma situação tão difícil, que você pensa que tudo está acabando na sua vida. Você passa por determinados percalços que isso leva você a desesperar-se até da própria vida e pensar que então já não há mais solução. Se na sua vida você está sendo judiado, maltratado, tá? Se você está sofrendo algum revés na sua vida, tá? Preocupa não. Depois vai ser arrumada a sua vida, depois você vai se reestruturar mais, você vai se fortalecer mais ainda. Eu achei muito bom uma frase dita por um consultor administrativo, que ele diz assim que tudo para melhorar tem que piorar. Ou seja, sempre tem que haver, em todo processo de melhoria tem que haver uma mudança, tem que haver uma alteração. Então, na vida das pessoas é assim. E se Deus age na sua vida, não se preocupe se você está passando por dificuldades. Isso é para te fortalecer.
Então eu vi numa parede uma vez uma frase que eu gostei muito, me chamou muita atenção. Diz assim lá: o que a lagarta chama de fim do mundo, Deus chama de borboleta. Na verdade, no muro estava escrito que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. Mas eu considero assim: às vezes a lagarta passa por um processo ali, às vezes não, sempre passa por um processo em que ela pensa que o mundo acabou, mas ela está num casulo se preparando para se tornar uma borboleta, para poder alçar voos e se tornar uma criatura que não fica rastejando. Então, às vezes você está passando por dificuldades, por momentos difíceis, mas entenda, é Deus forjando o seu caráter, forjando uma pessoa vencedora. É Deus tratando na sua vida. Então, quando vier os problemas, as lutas, as dificuldades, aproveite e pense que essas lutas estão fazendo com que você se prepare para a vitória. Essas lutas estão fazendo com que você se torne mais preparado para ser um vencedor. Olha para a história de José. José foi levado para o Egito, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, fora tirado do seio da sua família quando ainda era novo, era ainda jovem, foi tirado do convívio da sua família. Levado ao Egito, trabalhou na casa de Potifar por um determinado tempo e depois, injustiçado, foi jogado na prisão. Mas tudo isso era Deus forjando o caráter, preparando José, forjando o caráter de José e preparando-o para a obra que Deus tinha para ele. Quando ele estava na casa de Potifar, havia certa abundância, então Deus estava treinando José para administrar o Egito durante os 7 anos de bonança que houve naquela terra. Então José foi levado à prisão e Deus estava ali preparando ele, treinando ele para administrar aquela nação durante os outros 7 anos de escassez que sobrevieram após o período de bonança. Ou seja, então todo aquele transtorno vivido por José, todas aquelas intempéries pelas quais ele passou, era simplesmente Deus preparando-o para a grande obra que ele realizou. Ou seja, era Deus forjando o caráter de José e o preparando para se tornar o homem mais importante, não só do Egito, mas também do mundo, preparando-o para ser o salvador até da sua família. Então, quando problemas vier na sua vida, simplesmente louve a Deus, agradeça a Deus e entenda que Deus está trabalhando na sua vida e o preparando para fazer de você um grande vencedor. Porque das adversidades, Deus retira pessoas vencedoras. Também eu gosto muito da frase de um pensador grego, acho que é grego, Epicuro, cuja frase diz: os grandes navegantes devem suas honras às grandes tempestades. Ou seja, é através das grandes tempestades que são formados os grandes navegantes. Então é isso, não se preocupe com os problemas. Lembre-se que depois da tempestade vem a bonança. Não se preocupe com os problemas. É uma escola na qual você está sendo preparado para ser um grande vencedor. Dos grandes problemas advém grandes vitórias. Então, Deus é profissional em transformar maldição em bênção. Tem um problema? Está sofrendo uma situação difícil? Leva isso à presença de Deus e Deus transforma maldição em bênção. Também vou deixar uma última frase aí do Lair Ribeiro que diz: tudo pode ser sorte ou azar, depende do que vem depois. E se Deus está no seu barco, a tempestade é simplesmente para fazer você confiar mais no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.